O governo do Fernando Henrique teve aquela fase da lua de mel de qualquer governo. Ele consegue aprovar a emenda da reeleição e ele é reeleito, né? Enfrenta novamente o Lula e surra, porque não tinha como o Lula ganhar. O Lula já perdeu 3 eleições nessa. E aí, só que aí entra a crise econômica, porque era um governo privatista, tinha pouco investimento, era um governo de arroxo, pô. Arroxo aos servidores públicos, inflação pequena, mas ao mesmo tempo não tinha economia de crescimento pífio. Então você tem aí um problema seríssimo do governo Fernando Henrique, que era um governo baseado nas teorias do pessoal da USP, você está entendendo, de arroxo. E aí, vamos para a eleição de 2008, né? De 1998, que foi a reeleição. Quando foi 2002, aí ele enfrentou o Lula, e o Lula já trouxe uma perspectiva, já que o Lula já tinha uma relação com os empresários, já tinha uma relação com a parte política, e aí entra uma união forte entre o Lula e o empresariado, e o Lula é eleito em 2002. E aí o Brasil vai enfrentar o que nós chamamos de capitalismo de consumo, porque Lula distribui dinheiro para a população comprar, porque ele acreditava que a economia ia mudar, né? Então o Lula não era comunista, mas ele estimulava a economia através do Estado, que a função do Estado é estimular a economia. Está vendo aí o que o Paulo Guedes fez? Até 3 anos que o Paulo Guedes fez aí, como é que ele estimulou a economia? Né? Esse auxílio emergencial está saindo aí na marra pressionado pelo Congresso Nacional, porque o Paulo Guedes propôs R$200, está recebendo 600. Então o Paulo Guedes não fez nenhum tipo de economia, de estímulo à economia, que é a função do Estado, estimular a economia, já que ela arrecada muito. Ele precisa que a economia seja pujante. E o Lula fez isso. Lula, Minha Casa Minha Dívida, faculdade, estímulo às universidades, o indivíduo pagava uma casa um pouquinho na casa lá, recebia um cartãozinho mais R$5 mil para ir na Casa Bahia, comprar produto, a alimentação foi lá em cima, ele diminuiu o preço do petróleo, fez uma série de mudanças estruturais. E aí não tinha como, o Lula não cresceu, o Brasil tornou uma grande potência, 6ª economia do mundo. E aí, mas é óbvio que para ele ficar no poder, ele tinha que fazer acordo. E para ficar no poder, o governo de coalizão, ele dividiu o poder entre os partidos políticos. Assim como está vendo o Bolsonaro aí com o Centrão, pô. Dividir os ministérios, dividir as agências reguladoras, dividir os cargos no Supremo, cargos no TCU. É assim que é feito o governo de coalizão, o governo de estabilização econômica. E Lula é reeleito. Aí começa nova política, mas isso vai ter um custo, porque o Brasil precisa crescer. E o Lula começa a fazer uma economia sul-sul, querendo fortalecer a sua parceria com os muçulmanos, com a África, com os países latino-americanos, para ter uma economia forte, porque senão você fica subserviente. Porque vocês estão vendo agora aí a situação, porque a gente não tem atividade econômica, as pessoas não podem comprar, é um capitalismo às avessas. Não sou comunista, não sou capitalista, estou aqui, estou vendendo coisa aqui, estou produzindo conhecimento. O que aconteceu? O governo Lula também se endividou. Não foi um governo só que teve coisas boas, teve coisas ruins. Só que essa coalizão de 16 partidos que estão no poder hoje aí, que é o Centrão e outros, PMDB, PSDB, todo mundo no poder aí, falam que hoje foi só o PT que fez a corrupção. Não foi corrupção, foi financiamento político de campanha. Inclusive hoje, nesse dia de hoje, os políticos querem 5 bilhões e 900 milhões para fazer o financiamento de campanha. Não se contentaram com o orçamento de 4 bilhões e 900 milhões. Estão querendo mais 1 bilhão. Você está entendendo como é que funciona a política? Então, para de ficar brigando por política porque você não está sabendo o que está acontecendo. Acorda para essa estrutura aqui, para esse debate aqui. Só que o governo Lula entrou em um processo de estagnação também. Porque no final do governo dele, a situação não estava boa, mas ele conseguiu reeleger a Dilma, que era a ministra da Infraestrutura. PAC 1, Programa de Aceleração do Crescimento, fez o PAC 2. Muitas dessas obras que o Temer inaugurou, que o Bolsonaro está inaugurando, são obras que começaram na época do PAC. Porque existe o plano plurianual, existe o plano, o plano que desenvolve. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Professor Joel aqui, como votar em 2022.